gente! Oi, gente! Hoje estamos aqui fazendo o nosso 7º episódio do nosso podcast TAcast. E para você que ainda não viu nossos outros episódios, estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também no Spotify. E o tema de hoje é sobre ancestralidade. E aí, Tchê, fala um pouquinho o que é ancestralidade para você. Bom, quando eu ouço essa palavra ancestralidade, me lembra muito os meus antepassados, né? Então, assim, meus avós, bisavós que eu não conheci, mas todos na minha família que vieram antes de mim. A ancestralidade, para mim, fica relacionada com os meus antepassados. E aí, pensando neles, assim, tudo o que foi passado, né, das gerações para chegar aqui nesse momento, né, que estamos hoje, os aprendizados, as dores que nós carregamos também, né, deles, e a oportunidade também de fazer diferente. Quando penso em ancestralidade, para mim vem mais ou menos esse pensamento. E para você, como é que é, Tia, pensar em ancestralidade? Para mim, pensar em ancestralidade tem muito a ver com o nosso sangue, né? Que corre nas nossas veias, né? Igual você falou, né? De nossos pais, avós, né? E tudo mais. E a gente tem, né? Uma origem, né? E essa origem foi passada, né? Nesse sangue que vieram de muitas pessoas, né? Viemos de um homem, de uma mulher, mas esse homem e essa mulher vieram de outro homem e de outra mulher. E, então, assim, é uma mistura muito grande, né? Assim, no seu caso, né, que você é 100% japonesa, eu que sou misturada, né, e sou a primeira mestiça da família, né, do lado paterno, então eu vejo que quando eu fiz o meu teste, né, de DNA, e eu vi que eu achava que a minha vida toda fosse 75% japonesa e 25% brasileira. Só que a gente sabe que a mistura brasileira é uma mistura muito louca, né? Então, assim, não é só brasileiro, né? Porque o Brasil foi colonizado, então tem muito sangue misturado já no sangue brasileiro, né? Sim. Então, assim, eu tenho a minha avó, eu sabia que ela era brasileira e que ela veio de Minas Gerais. Era só o que eu sabia. E que o sobrenome dela era Ribeiro. Então, a gente vê Ribeiro, né? Português, espanhol, assim, né? Mas aí quando eu fui ver no teste de DNA, eu realmente sou 75% oriental, né, asiática, e os outros 25% é uma mistura que tem em todos os continentes, né? Então é 11% europeia, 7% africana, 6% Oriente Médio e mais 3% da Amazônia, que é a parte indígena da minha família. Então, quando eu vi assim, eu falei, nossa, eu tenho um pouquinho de cada sangue correndo nas minhas veias, né? E quando eu fiz esse teste, mudou completamente a minha visão da minha ancestralidade, né? Então, assim, quando eu vi, até pra comer, né? Comer uma comida assim, de outro, sei lá, comer uma comida diferente, que não seja oriental, assim, eu já falava, nossa, os meus ancestrais eu gosto disso, entendi por que eu gosto disso, entendi por que eu gosto daquilo, sabe? E aí, você carrega no sangue já. Carrego no sangue, sabe? Tipo, uma coisa que eu gosto muito é quibe cru, adoro quibe cru. E aí eu falava, nossa, de onde que vem isso, né? Então, assim, aquela parte do Oriente Médio e tal, né? Então, assim, são várias coisas que eu comecei a perceber, né? Comecei a ter mais consciência depois que eu descobri desses meus 25% de diferente aí que eu tenho no meu sangue, né? É curioso, né, a gente pensar nisso, que mesmo não sabendo, né, você não sabia desses percentuais pequenos dentro desses 25% que você carregava, mas dentro de nós já existe essa pulsão, né, dos antepassados, e sem consciência às vezes, né? Você vai além de comida, né? Sim. Aí vem da parte das crenças mesmo que a gente carrega em relação a tudo, né? Desde relacionamento, de profissional, de dinheiro, né? Então essas crenças que hoje em dia está muito falado em crenças limitantes, né? Mas não só crenças limitantes, mas outras crenças que nos engrandecem, não só limita, né? Mas que expande, né? Então olhar os nossos ancestrais com essa força.
E não só pensando, porque eu fui vó, minha avó era tal coisa, por isso que eu sou assim. Meu avô era tal jeito, por isso que eu sou do jeito que eu sou, né? Igual você falou, a gente tem uma oportunidade hoje de fazer diferente, tendo essa consciência. Tá, meu avô fez isso, mas hoje eu tenho oportunidade de mudar, ainda mais porque agora eu sei que eu consigo, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência das crenças que nos favorecem e nas crenças que nos limitam, né? E olhar para o nosso passado, né, para nossa ancestralidade, acho que é exatamente isso, é poder pegar o que nos traz força e fazer diferente o que a gente acredita que seria melhor, né, para o nosso futuro, fazer diferente. E não querer repetir padrões sem pensar, né, o porquê das coisas, mas sabendo do nosso passado e da nossa ancestralidade, é legal poder pegar o que realmente importa, o que realmente é importante e que nos engrandece, que nem você falou, e fazer diferente com coisas que na época eles não sabiam ou não tinham oportunidade, né? E por isso que é importante a gente perguntar para os nossos familiares sobre a vida deles, né? Quem não conheceu os avós, perguntar, né, para os mais velhos. E aí, tia, como é que era na sua infância? Como é que era a sua convivência com o vô, com a avó, né? Porque isso faz a gente trazer mais consciência ainda do que eles passaram, né? Porque é fácil a gente falar, faço isso por causa daquilo, mas você não sabe o que realmente passou por trás, né? Então, as últimas vezes que eu tenho contato com os meus familiares, eu converso bastante com a minha tia, converso com meu pai, até com a minha mãe, coisas que a gente não falava antes, né? Meu tio, essa última viagem que eu fui visitar meu pai e meus parentes, né? Eu conversei bastante com o meu tio, filho mais velho, irmão da minha mãe, né? E perguntei, tio, como é que era, né, a convivência com o vô, com a avó, porque eles faleceram quando eu era muito pequena, então eu não convivi muito com eles. Sim. Os avós do lado paterno eu convivi bastante, né? Porque minha avó viveu seus 101 anos, então eu vivi bastante com ela, convivi bastante, mas com o meu lado materno não. E aí meu tio foi falando umas histórias que eu jamais imaginava, sabe? Então, assim, como foi a educação deles, né? E isso mudou muito a minha cabeça, abriu, assim, falei, nossa, e trouxe mais coisas, por exemplo, música. Meu avô adorava música clássica, e eu gosto de música clássica, né? Então, assim, agora eu escuto a música lembrando dele, né? Legal. Então, assim, as coisas pouquinhas que eu convivi, que eu lembro, né? Eu era muito pequena, mas eu lembro que meu avô cortava manga pra mim, fazia um potinho cheio de biscoitos, que ainda tem aquele da Panko, que é salgado, cada um de um formato, tem um redondo, tem um quadradinho. E aí toda vez que eu como eu lembro, sabe? Então é bom a gente trazer isso, que ajuda a gente a trazer essa grandeza, né? Essa força deles, né? Que o cuidado que eles tiveram com a gente, né? Os avós cuidaram dos netos, né? E essas coisas é bom a gente guardar e trazer isso para nós hoje como adultos, né? O que eu posso carregar daquele exemplo que eles foram para mim, né? O que eu vi, né? O que me contaram, né? E levar isso adiante, né? Você falando isso agora, quando eu era pequena, eu não cheguei a conhecer meus avós, né? De nenhum dos lados. Então, quando eu era pequena, a família da parte da minha mãe, eu tinha uma tia-avó. Então, para mim, ela era minha avó, minha referência, né, de avó. E aí ela contava da minha avó, do meu avô, e eu adorava. Eu lembro que eu era bem pequenininha assim, mas quando os adultos começavam a relembrar o passado, nossa, eu ficava, parecia que eu estava vendo uma novela, assim, eu adorava ficar ouvindo, sabe? E realmente eles carregam muitas histórias, né? Que aí faz a gente entender um pouquinho do que nós somos, de como nossos pais são também. Dá para conseguir tentar entender um pouco, né? Ouvindo essas histórias. E a gente se conecta também, né? Apesar de eu não ter conhecido meus avós, eu consigo me conectar um pouco com essas histórias contadas por outras pessoas. Às vezes não é nem a questão de ter o convívio, né, físico, mas aquilo que eu falei, corre no seu sangue, né? Seus avós estão aí dentro de você, suas tias, seus tios, todo mundo que já se foi desse mundo, estão aí nas suas veias, né? Então, a gente entender isso, que mesmo que eles já se foram e hoje nós somos a oportunidade que eles não tiveram, né, traz uma força muito grande da gente querer mudar os padrões que nos limitam, né? E você estava falando da questão de repetir padrões, né? Por que a gente repete tanta coisa que a gente viu que não deu certo, ou
ouviu que não foi legal lá atrás e a gente continua repetindo essas questões, é uma questão que a gente tem de querer pertencer aos os nossos antepassados, né? E fazer diferente, por mais que seja inconsciente, é muito difícil, né? Porque a gente quer fazer parte daquela família. A gente acha que se a gente fizer diferente do que eles fizeram, eles vão deixar de nos amar, vai deserdar da família, uma traição, cortar né? o laço. Mas o laço sanguíneo é um laço que não tem como ser cortado. Né? Então, assim, é aquele negócio que eu falei no outro episódio, né? A gente não pode, a gente tem que entender que a gente é amado, independente do que a gente faça, né? E isso traz mais vontade ainda da gente querer fazer diferente, né? Então, quando a gente traz essa consciência de que eu posso pertencer, mesmo fazendo um pouquinho diferente do que os meus pais e meus avós fizeram, nos dá essa força maior de mudar e parar de repetir esses padrões. E aí, nessa linha de ancestralidade também, no nosso café da manhã de hoje, né, veio... E é engraçado, porque a gente fala muita coisa e hoje, como a gente ia gravar esse episódio de ancestralidade, a gente começou a reparar, né, no que a gente vem fazendo, ou costumes que nós temos que está relacionado à ancestralidade. E aí um dos exemplos era o tal do motainai, né, que em japonês seria... A gente traduz para o português como um desperdício, mas na realidade não é. Você viu melhor, né, o significado. O significado é de dar valor, né? Não é só questão de desperdiçar a comida, mas dar valor àquela comida, né? O valor do que aquelas pessoas tiveram para fazer aquela comida, né? Para colher aqueles frutos ali que a gente estava comendo no café da manhã, né? Então, o motainai é isso, dar o devido valor àquela alimentação que a gente estava ali, né? E aí a gente tem muito disso, né? E quando a gente repara, isso vem desde a nossa infância, que foi passado dos nossos pais pra gente e dos nossos avós para os nossos pais, né? E a gente vai repetindo isso. E isso é legal também, porque dá valor para as coisas, né? Não desperdiçar. Principalmente, a gente fala principalmente para comida, né? Esse termo motainai, mas se for ver... Eu acho que o povo asiático, por ter passado por períodos de guerra, dá muito valor para a comida, principalmente, mas para tudo, né? Que utiliza somente o necessário, né? E aí se vê que pegou demais ou que está extrapolando, vem aquele pensamento do motainai e aí a gente vai mudando, né? O nosso conceito, a nossa atitude, para não ter o tal do desperdício. E se for pensar, não sei, você consegue pensar em mais algumas coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia tão automático, mas que vem muito da nossa raiz asiática? Eu acho que a questão de ser muito, de não querer incomodar, é uma coisa assim, você vê no Japão. Dentro de um trem, por exemplo, é um silêncio total. Você não vê gente conversando, você não vê gente sorrindo, você não vê gente... Todo mundo tá ali calado. Por quê? Porque é um respeito a outra pessoa que está ali dentro, né? Só que isso a gente leva para fora do trem, né? A gente, com ser asiático, tem muito disso, né? De não querer incomodar o outro, não ter que pedir ajuda para o outro, né? Por um lado é bom, mas por outro lado também não é legal, porque tem momentos que a gente vai precisar de ajuda, de uma rede de apoio e tudo mais, e às vezes a gente fica, não, mas acho que eu vou incomodar, né? Então a gente tem muito enraizado isso na nossa ancestralidade, né? Que hoje a gente pode pedir ajuda sim, né? Muitas das nossas não tiveram essa oportunidade, né? De pedir ajuda porque achava que ia incomodar as outras pessoas, né? E o japonês tem muito disso. Eu acho que também é o cuidado com o próximo, né? Então, assim, policiar as suas atitudes para você não incomodar quem está ao seu redor. Então, o falar baixo, né? Para não incomodar quem está do seu lado, deixar um ambiente harmonioso também, né? Difícil ver um asiático querendo brigar, né? Às vezes até tá nervoso e quer se expressar, mas assim, para manter a harmonia, prefere... Sempre no gomen, 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 gomen nasai, que é desculpa, né?
Então, o japonês é muito disso. Qualquer coisa encostou aqui, gomei, gomei, né? Então, assim, todo momento ele tá se desculpando, né? Pra não incomodar. Pra não incomodar, né? Então, assim, por um lado é bom, né? Mas o excesso disso chega a você se anular também, né? De estar sempre pensando no próximo, né? Ah, eu não posso incomodar, não posso... mas e você? Né? Então, acho que isso é a oportunidade que a gente tem de mudar da nossa origem, né? Da gente, não, a gente pode pedir ajuda, a gente pode incomodar de vez em quando, né? E vamos incomodar, né? Então, e tá tudo bem, né? Tá tudo incomodar bem. De vez em quando. Sim, tá não precisa ser um padrão, mas de vez em quando precisamos, né? Sim. Também tem uma coisa, né, que você comentou de ter só o mínimo, o básico, né, não ter muitos excessos, comprar, gastar em excessividade, né, tem muito a ver com as guerras, né, porque o Japão passou por muitos períodos ali de escassez, né, então tem também a questão de armazenar comida, né, o japonês faz muito conservas, né, e guarda quilos de conservas, né, por quê? Porque tinha medo de que uma hora fosse acabar. E isso também está muito enraizado na gente, né? Quantas vezes a gente se preocupou de, ai meu Deus, será que vai faltar? Ai, deixa eu deixar um pouquinho aqui, porque depois pode ser que eu vou precisar, né? Então, o japonês tem muito disso também, né? De guardar as coisas, né? Até coisas antigas, né? Meu pai, nossa, ele quase um acumulador, né? Ele guarda tudo, né? Então, quando eu vou lá, pai, precisa disso? Tem. Aqui tem tudo, tem de tudo. O que você precisar, tem. Tá? Então, tudo que precisa tem lá na casa dele, né? Então, tem muito disso também, né? Mas aí, quando a gente começa a... Bom, nascemos no Brasil, né? Então, a gente carrega muito dos costumes dos nossos antepassados que passaram por guerras, dificuldades e tem todo esse padrão de comportamento e pensamento também. E aí, hoje estamos no Brasil, que é um outro país com diversas culturas, né? Você já se pegou, assim... Né, que nem você falou esse do não incomodar, mas aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas elas se expressam, né? Elas são diferentes, né? A maioria. E aí tem eu já me peguei muito nesse choque cultural, apesar de ser brasileira, eu me sinto um pouco às vezes deslocada. Porque no Japão, já tive a oportunidade, né? A gente já foi para o Japão, e no Japão nós não somos japonesas. E no Brasil também não somos 100% brasileiras, apesar de ter nascido aqui, crescido, né, e conviver com o povo brasileiro. Os nossos padrões de costumes dos antepassados às vezes conflita com o das pessoas aqui do Brasil. E aí eu fico nessa dúvida, tipo, o que eu faço agora, né? Você já se pegou assim também? Sim, muito, né? Até porque eu tenho, né, um pouquinho das raízes brasileiras, né? Então, tem vezes que eu me sinto mais japonesa, porque realmente eu sou mais do que brasileira, mas eu tenho meu sangue brasileiro também, né? Então, às vezes eu falo alto, né? Às vezes gesticulo demais, né? Então, isso tem um pouco, né, dessa parte brasileira, né? Essa parte ocidental, né? Então, eu não sinto tanto choque, mas eu me sinto conflitante dentro de mim mesmo também, né? Tá, em que momento que eu tenho que deixar minha brasilidade aparecer, em que momento que eu tenho que deixar a minha parte oriental aparecer, né? Então, tem tudo isso dentro e saber equilibrar as duas partes, né? Trazer nem um excesso de uma e nem um excesso da outra. E, na verdade, isso pra gente é muito enriquecedor, né? Ter essa liberdade de poder escolher estar num país onde tem essa diversidade e a gente poder escolher, né? Em que momento posso usar a brasilidade, em qual momento eu vou usar os costumes dos meus antepassados. Meu pai, ele nasceu no Japão, ele veio para o Brasil já adulto, né? Então, e hoje, mesmo mais velho, e ele já teve a oportunidade de voltar para o Japão, a viver lá, ele escolheu se manter aqui. Acredito que não só, né, pela nossa família, mas ele fala que aqui no Brasil ele se sente mais livre, então assim, ele pode fazer as coisas da maneira que ele acha melhor. No Japão ele diz que é tudo muito rígido, então por ter esse negócio de não incomodar, de pensar no próximo, né, isso ser muito forte, às vezes as pessoas elas ficam tolhidas, né?
Então pensa muito assim, acho que a sua atitude, né, o que você, o seu modo de viver, muitas vezes ele é regulado pela sociedade. Então você não pode fazer tal coisa, porque senão você vai ser mal visto. Você não pode se expressar de uma maneira, porque senão vai incomodar o próximo. E ele acha que aqui ele é mais livre, ele gosta daqui. E eu já ouvi também muitos imigrantes de outros lugares que gostam muito do Brasil também, porque tem esse acolhimento, né? Tem essa mistura. E aqui, assim, às vezes parece ser desorganizado, e é desorganizado muitas vezes, mas também as pessoas, elas são livres para ser o que elas querem, né? E é histórico isso, né, Tchê? O Brasil foi um país colonizado, então já veio, né, muitos anos atrás, vários tipos de pessoas, né, de outros continentes vieram para o Brasil, e só desse movimento faz com que o país acabe sendo acolhedor, mesmo sem querer, né? Então o Brasil está aberto para todos os continentes. Né? E isso faz com que todo mundo se sente acolhido. Tem muitos, né? Quantos imigrantes tem, né? Desde quantos anos que tem imigrantes aí, e todos eles se sentem bem, né? Tanto é que quem artistas, né, que vêm de fora e vêm para o Brasil se encanta. Uns até compram casa para passar as férias, outros vêm todos os anos para fazer show, mas porque quer aproveitar a cidade, turistar, enfim. Então, assim, o Brasil é isso, né? É um país acolhedor. Acho que é a palavra que mais define o Brasil, é isso, acolhimento, né? E é que a nossa brasilidade é isso, né? É acolher as outras pessoas de braços abertos, né? E isso faz parte da nossa cultura brasileira, né? Aceitar as diferenças, né? Não tem preconceito, tem algumas vezes velado, né? Mas assim, não vejo de forma explícita um preconceito com outras raças, outras até religiões, né? As pessoas conseguem conviver de uma certa forma, assim, conviver bem. Não é tão extremo como em outros países, né? Então, acho que isso é muito bacana, mas por outro lado também, pensando na minha infância e no meu passado, eu me sinto mais confortável em conviver com pessoas similares. Eu acho que isso foi mais no início da minha vida, até a fase adulta, o começo da fase adulta, assim. Eu convivi muito com a colônia oriental, tanto é que minhas amigas de infância e até hoje elas são minhas amigas, assim, são orientais, todas. Eu não tinha amigos brasileiros, vamos dizer assim, ocidentais, né? Mas eu acho que é pelo conforto, né? De mesmo tipo de pensamento, de atitudes, você se sente acolhida, né? E com pessoas parecidas, pelo menos fisicamente. Isso, eu busquei isso de forma inconsciente, eu acredito, mas eu sempre busquei isso. E aí agora, já na fase adulta, eu comecei a conviver, principalmente por conta do trabalho, né? Então comecei a conviver com pessoas diferentes modos de pensar, de agir, e tem sido enriquecedor. Eu acho que é gostoso também, né? Então essa diversidade, poder escolher entre conviver com os nossos similares, né, parecidos, e também poder conviver com pessoas que são diferentes, nossa, isso enriquece demais traz muita bagagem, né? Sim, porque às vezes a gente quer pertencer a um grupo, né? E às vezes a gente procura esses similares pra gente se sentir pertencente, né? Mas quando a gente tem contato com outras culturas, até em viagens que a gente faz pra fora, né? Não é só pra turistar, mas a gente traz uma bagagem, como você falou, pro nosso comportamento, né? Então, a cada viagem que a gente faz pro exterior, a gente volta uma outra pessoa, porque você trouxe mais conhecimento para você, né? E o que você pode levar, né, como parte de si, né, como um conhecimento mesmo,
né? Então, assim, igual a gente fez aquela postagem, né, de que você conviver só com similares também não te faz amadurecer, porque se você tá só com pessoas que são muito próximas e iguais a você, você não tem uma outra opinião diferente, né? E que às vezes você precisa ter um olhar diferente para você falar, nossa, olha que interessante que o jeito que aquela pessoa age, interessante que o jeito que aquela pessoa pensa, porque aí você fala, nossa, isso daí também serve para mim. Então o que eu posso agregar em mim com aquilo que aquela outra pessoa é? Né? Então, trazer essas reflexões que fazem a gente evoluir, né? Por isso que é tão importante um relacionamento amoroso, né? Que é onde a gente vai mais crescer em relação a isso, né? O contato muito próximo faz com que a gente tenha esses atritos, diferenças, mas é nessas diferenças que vai nos trazer mais conhecimento e evolução, né? É verdade. E eu reparei isso de me sentir acolhida com os próximos, né, com pessoas parecidas, foi naquela feira que nós fomos da Gema, eram mulheres asiáticas, empreendedoras. Eu falei, caramba, olha, a gente se encaixa nesses 3 níveis de características. Então eu fiquei encantada, apesar de ser um espaço pequeno, né, e ter as pessoas lá, o oriental por si, né, o oriental já tem essa característica de ser introvertido, é difícil se colocar para vender um produto, para vender uma ideia, e lá naquele lugar as mulheres estavam lá para isso, né, vender sua roupa, o cosmético, né, eu acho que eu me senti uma delas naquele lugar e foi muito bacana também ter isso. Então tá dividindo, né, esse sentimento de pertencimento, tá lá com elas, eu me senti dessa forma. Sim, é importante, né, a gente ter esse incentivo, né, que quando a gente está próximo, né, igual eu falei, a gente se sente pertencente, a gente sente mais força de conseguir, olha, se ela conseguiu, eu também vou conseguir empreender também, né, então a gente tem que estar perto de pessoas que nos trazem referências, né? E não só a parte familiar e ancestral, mas depois que a gente cresce como adulto, a gente abre o nosso leque, né? Então a gente acaba se envolvendo com outras pessoas, outras culturas, que vai agregando quem nós somos e depois a gente vai passar para as próximas gerações também, né? E voltando para a parte da família, né, da ancestralidade, o que eu acho bonito na nossa cultura é que os sobrenomes, eles têm os ideogramas, que significam palavras e quando juntas, né, formam o nosso sobrenome. Então, o meu, por parte de pai, é Wakabayashi, e o Aka é nova, e Hayashi é floresta. Então, quando junta o Wakabayashi, é floresta nova. Por parte de mãe, é Hanamura. Então, Hana são flores e Mura é vila de flores. E eu acho tão bonito, né, a gente carregar essas palavras nos nossos nomes, que remete à natureza, no meu caso, floresta, né, flores, e aí tem os adjetivos nova. Eu acho que também traz uma força, né, porque está no nosso nome, vem dos nossos ancestrais, e é um desenho também. Quando eu vejo o ideograma lá do meu sobrenome, é um desenho, e o desenho também às vezes lembra, né, a floresta, por exemplo, o ideograma de floresta, lembra árvores, né? Então eu acho muito bonito isso da nossa cultura. Dos meus sobrenomes, né, apesar de ser mestiça, eu tenho 2 sobrenomes japoneses, né, que os meus 2 avós são japoneses, né. Então o meu é Mura Naga, o Mura de vila e o Naga de longo, né, então é uma vila longa, uma vila extensa. E o Ota é O de grande e Tá de arrozal, né, a plantação de arroz, então uma plantação de arroz grande. Então, assim, o que eu trago pra mim, né, desses sobrenomes é que tudo tem que ser muito grande, tudo tem que ser muito exagerado, né, tipo uma vila longa, um arrozal grande, né, então eu sinto essa força, né, dos meus sobrenomes, né, que tudo tem que ser muito abundante. Eu não falei do meu nome do meio também, que os orientais
Não, os orientais não, acho que é mais isso dos japoneses, né? Então tem o nome em português, o nome em japonês e o sobrenome do pai e da mãe, às vezes, ou só do pai, né? Então o meu nome em japonês é Yoko e eu acho que o Ko é filha e o Yo, eu não sei se alguém souber depois nos envie, mas assim, é sol. Então é filha do sol. Então tudo remete à natureza no meu caso. E eu adoro, né? Já tinha falado em outros episódios que eu gosto da natureza e acho que também vem do meu nome que eu carrego, né? Sim. O meu, que é Luri, é aquela pedra azul, lazuli, né? Então é um tom de azul que eu gosto, né? Você sempre gostou, né? De um azul, de um roxinho. Sim. E quem me deu, assim, era uma tradição da minha avó, ela que deu o nome japonês de todos os netos dela, né? Então ela que deu todos os sobrenomes. Sobrenome não, o segundo nome, né? Foi ela que deu, a minha avó paterna. Olha, ela teve uma participação importante na vida dos netos, né? Sim, teve. Tem uma coisa que eu trago de muitas das minhas ancestrais, né? Que é a parte artesanal, manual, fazer coisas assim que eu gosto bastante, né? Minha avó, tanto é que tem os quadros aqui que foi ela que fez, né? Então ela fazia muitas colagens, costurava, né? Minhas tias todas costuram, tanto do lado materno quanto paterno. Minha avó era costureira, né? Do lado materno, fazia vestidos assim pra fora, né? Então eu vejo que tudo isso tá enraizado em mim, né? Então, às vezes a gente acha que a gente tem uma habilidade só porque a gente gosta, porque é um hobby, mas na verdade vem lá de trás, né? Que já tá no nosso sangue, né? E por isso que a gente tem essa facilidade com certas coisas, porque lá atrás alguém já tinha feito, né? E isso fica registrado na nossa, não na memória assim consciente, mas no nosso inconsciente, no nosso sangue, no nosso corpo mesmo. No sistema familiar. No sistema familiar, né? E falar em corpo também, né? Às vezes as nossas características, né? Físicas, né? Então, às vezes a gente herda isso também, né? Então, cor de olhos, cabelo, cor de cabelo, se é cabelo liso, se é cabelo enrolado, né? Então, teve uma época que quando eu era mais novinha, que como eu tenho cabelo liso, eu queria ter cabelo enrolado de qualquer jeito. Eu queria ter cabelo loiro e enrolado. Então eu passava só shampoo de camomila no cabelo. Nossa, eu já fiz isso também. Não, vai clarear meu cabelo. Shampoo de camomila vai deixar eu loira, né? Então fazia muito isso. E eu dormia com trança, com o cabelo molhado, pra quando eu acordar, desfazer a trança e ficar com o cabelo todo enroladinho. E eu achava lindo, né? Então, às vezes a gente tem que também entender que as nossas características físicas dá pra mudar com, né, você pode fazer, enrolar o cabelo, você pode fazer cirurgia no olho, você pode fazer bariátrica, o que for, mas lá no fundo, tá, por baixo de todas essas camadas, tem uma força muito grande, né, dessas raízes ancestrais, né, que a gente não pode negar isso dentro da gente, né, então às vezes a gente querer mudar uma coisa ou outra em nós, também é uma forma de não aceitação do que foi, né, uma não aceitação do que você é. Você está recusando, né? Eu já falei isso também em outros episódios, né? A gente não pode recusar quem nós somos e a parte física, inclusive, também. Isso não quer dizer que é para você se conformar, né? Não, a gente tem que se cuidar sim, né? Mas não mudar aquilo que já é da sua essência. É verdade. Às vezes um traço, né? Que a gente não gosta, mas não, vem dos nossos ancestrais, né? Então é honrar eles, aceitando como nós somos, né? E eu também já tive essa fase de dormir com a trancinha para ter o cabelo enrolado, de querer ser loira, do olho azul, mas eu já pensei também que isso é porque quando a gente cresceu, né, na década de 80, não tinha muita referência de asiáticos. Então, assim, a boneca Barbie, por exemplo, a primeira boneca, pelo menos que eu me lembro de ter ganhado na vida, como que era a Barbie? Loira, magrinha, olho azul, cabelão, né? E aí eu falava, nossa, que linda! E aí eu olhava a revista, só tinha mulheres brancas, loiras, né? E de olho azul, não só, né? Mas assim, acho que chama mais atenção esse biotipo. E aí eu fiquei com isso na cabeça quando era pequena. Eu tinha coleguinhas também na sala de aula que eram loiras, e eu me lembro, você me fez lembrar agora, que eu chegava pra minha mãe e falava, mãe, eu não gosto de ser japonesa, eu quero ser loira do olho azul. E minha mãe conta que eu queria até mudar meu nome, eu falava assim, eu não gosto do nome Yoko.
porque todo mundo fala que é de menino, porque termina com o. E aí que minha mãe foi me explicando, não, olha só, o Yoko é filha do Sol, o papai escolheu esse nome para você por causa disso, daquilo. E aí eu fui entendendo, mas assim, falta um pouco de referência também. Acho que as crianças de hoje já têm um pouco mais, né? Tem mais desenho animado que retrata, né, os orientais, agora os doramas, então já tem mais referência. Mas na nossa época de infância, não consigo me lembrar se tinha. Tinha o Jaspion. É só, né? Mas assim, os desenhos japoneses, né? Mas era difícil, né? Atriz, né? Se for ver, tem poucas atrizes ainda. Temos algumas, mas poucas ainda, né? Eu só lembro na nossa época da Malhação, né? Que tinha a Miyuki, né? Era a Miyuki, Ah, é verdade. né? Que era a Dani Suzuki. Mas a gente já era adolescente Sim, nessa época, né? Ah, e outra coisa também, né? De fazer diferente dos antepassados. Minha mãe também fala que eu sou a terceira geração, né? Já aqui no Brasil. Então, a segunda geração, nenhum deles, infelizmente, tiveram oportunidade de estudar e se formar, ter o ensino superior completo, apesar de todos eles quererem, né? Eles tinham esse desejo de querer ir para a escola, de aprender, mas infelizmente, pela pobreza e pela condição que eles se encontravam, não era possível, não foi possível para eles, né? E aí, já a terceira geração, que seria a minha, a maioria conseguiu ir para a faculdade, se formar. Então isso é um grande privilégio. Parece ser uma besteira, mas assim, na nossa família isso foi um privilégio, né? Então é fazer diferente, é conseguir fazer diferente e viver. Às vezes eu sinto também que eles estão dentro de mim e tudo que eu quero fazer, os lugares que eu quero ir, eu tô levando um pouquinho deles dentro de mim, falando, olha, nós estamos aqui, nós viemos para esse lugar bonito passear. Eu sinto que eu carrego eles dentro de mim, falando, olha, estamos aqui, viemos passear, viemos viajar, ter novas experiências, né? Aprendendo coisas novas. E eu sinto que eles estão aqui, eu carrego eles dentro de mim e eles estão junto comigo vivendo essa vida maravilhosa que é ter a oportunidade de fazer, né, as coisas diferentes e fazer coisas novas também. E é aquilo que eu falei, né? A gente tá, e você tá falando, a gente carrega, né, dentro de nós, e o maior desejo de todos eles que já se foram não é a gente ser leais ao que eles já foram e repetir o que eles fizeram, mas nós somos a versão melhorada deles, né? Que temos essa oportunidade de fazer diferente. Então, o que pode nos incentivar a querer fazer diferente, por mais que às vezes a gente acha que temos essa limitação, é a gente entender que o maior desejo de todos eles, sem exceção, é que nós sejamos felizes. Se nós formos realmente felizes, eles também vão estar dentro de nós, felizes também. Tia, eu acho que a gente já falou bastante, né? Podemos terminar com essa frase, né? De que somos felizes e somos a extensão que pode trazer a felicidade para aqueles que não foram, né? E queria terminar aqui o nosso episódio com um texto que eu fiz, né? Eu vou dar uma lida porque eu não decorei. Deixa eu pegar meu papel. Eu me calava, pois vocês não tinham espaço para fala. Eu me anulava, pois vocês não puderam se priorizar. Eu perdia, pois vocês não ganhavam. Eu desconfiava, pois os homens não voltavam. Eu me sacrificava, pois vocês não aproveitaram. Eu caía, pois vocês não tinham apoio. Eu estagnava, pois vocês temiam a mudança. Agora eu falo e sou a voz de todas vocês. Agora eu ganho e através de mim também prosperam. Agora eu ocupo meu lugar com a força de vocês em mim. Agora eu me levanto, pois peço ajuda de outras mulheres. Agora eu me priorizo e assim vocês se engrandecem por mim. Agora eu sinto prazer na vida e vocês se alegram. Agora confio, pois o homem pode ficar. Agora eu mudo e vocês amadurecem comigo. Obrigada a todas as minhas ancestrais. Lindo texto, obrigada por compartilhar. Bom, gente, então a gente encerra aqui o nosso episódio de hoje sobre ancestralidade. Aproveita para você curtir o nosso conteúdo, dar o joinha, compartilhar com quem você acha que vai valer a pena e também fique de olho que nos próximos episódios a gente está de volta. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.